Aleluia. Abra sua Bíblia lá em João 2. O poder do sangue de Jesus. É necessário uma transfusão de sangue. Jesus fez uma transfusão de sangue em nós. Você já imaginou nisso? Aleluia, Jesus. Que o Senhor nos ajude a passar aquilo que o Espírito Santo falou conosco nesta palavra, em João 2, que é muito rica, né? Muita revelação. Mas o que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Amém? Você está preparado assim? Você está aberto com o seu coração? Ou está muito cansado? Está falando assim, ai, acaba logo, pastora. Como que está aí? Ai, gente, termina logo esse culto. Como é que está aí? Está repreendido em nome de Jesus, porque aqui é o melhor lugar que nós estamos nesse momento, nesse dia, nessa hora. Prepara, porque o que o Deus tem para fazer na sua vida é muito mais do que Ele já fez até hoje. Você crê nisso? Amém? Aleluia? Então diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Fala comigo assim: achando-se ali a mãe de Jesus. Amém. Jesus também foi convidado. Fala comigo assim: Jesus também foi convidado. Com seus discípulos. Fala comigo: com seus discípulos. Para o casamento. Fala comigo: para o casamento. Good. Tá bom até aí. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que estavam ali que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípios aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Aleluia. Eu não vou falar desse texto todo, é lógico, o tempo é muito curto. Mas nós queremos abordar algo que o Espírito Santo precisa fazer na nossa vida, através daquilo que foi revelado, através daquilo que foi mostrado aqui na palavra dele para nós, e eu sei que vai ser mostrado para você também. Amém, igreja? Então aqui no verso 1 diz assim, que no 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia, aonde a mãe de Jesus estava presente. Eu pedi vocês para repetir aí: a mãe de Jesus, não foi? Então ali estava acontecendo um casamento, aonde a mãe de Jesus foi convidada e ela estava presente. No verso 2 fala também: e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Então estava ali presente a mãe de Jesus, Jesus e os discípulos de Jesus. 3 pessoas, 3 grupos de pessoas, 3 símbolos representando o reino de Deus naquele lugar, o reino de Deus naquela celebração, o reino de Deus naquele casamento. Amém, igreja? E é tão interessante, porque quando eu comecei a visualizar esse momento, nessa leitura, né, tem várias revelações, o Espírito Santo me levou lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden é onde teve o primeiro casamento, onde Deus realizou o primeiro casamento, a primeira união, que foi a união de Adão e Eva, certo? E nesse primeiro casamento, o inimigo fez questão de acabar com ele, de destruir a humanidade, de arruinar com a humanidade,
logo ali naquele primeiro casamento realizado pelo nosso Criador, pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. E aqui nesse texto nós lemos que Jesus foi para esse casamento e lá é considerado o primeiro milagre de Jesus. Claro que Jesus com certeza já tinha feito alguns milagres esporadicamente, mas esse é um milagre considerado o primeiro milagre público de Jesus. Com certeza a mãe de Jesus sabia muito bem o que ele já tinha feito, já tinha realizado durante todos esses anos, como realmente o escolhido de Deus. E por isso que ela está aqui bem destacada nesse texto. E ela tinha que estar presente ali naquele casamento e naquele momento e nesse primeiro milagre. Por quê? Porque Jesus escolhe. Gente, é tremendo isso. Deus escolhe começar a missão de Jesus aqui na terra também em um casamento. Porque era necessário começar de onde o inimigo arruinou. De onde ele também começou a destruição da humanidade. Quantos estão entendendo? Jesus decide começar o seu ministério numa celebração de casamento, porque foi aonde o inimigo, aonde Satanás destruiu a humanidade. Foi ali que ele realmente entrou. Foi no primeiro casamento. E eu fico assim maravilhada com a obra do Senhor Jesus Cristo. Em todo o tempo que ele passou aqui na terra, por onde ele andou, o que ele fez, e tudo aquilo que Deus programou de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Porque quando Jesus entra naquele casamento, quando aquelas pessoas, aquela família convidaram Jesus, eles não tinham noção, talvez, de quem eles estavam convidando. Quando eles convidaram a mãe de Jesus, talvez eles não tinham uma noção do poder, da presença, da realização no mundo espiritual que estaria acontecendo naquele exato momento. Quando eles convidaram os discípulos juntamente com Jesus, eles não tinham noção que ali estava presente o reino de Deus chegando naquele lugar, pisando naquela celebração, pisando naquele lugar. Eles não tinham noção que aquele casamento estava sendo escolhido para começar a obra de Jesus na terra, desfazendo todas as obras satânicas do inimigo, desfazendo tudo aquilo que ele começou a fazer desde o Jardim do Éden, de ruim na terra. E ele escolheu aquele casamento para fazer isso. Você consegue entender comigo isso? Você consegue visualizar isso? Glória a Deus. E é tão interessante porque nós convidamos Jesus. Nós convidamos Jesus para a nossa vida. Nós convidamos Jesus. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós entregamos as nossas finanças, a nossa empresa, a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, o nosso coração. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. E muitas das vezes nós não esperamos e nós não temos às vezes noção do que é necessário ser feito. Com a presença dele em nós, com a presença dele na nossa casa, com a presença dele na nossa vida. Nós às vezes não temos noção o que Jesus precisa fazer na nossa história. Então muitas das vezes nós estamos assim vivendo uma vida que nós entregamos a vida para Jesus e muitas situações adversas acontecem e parece que não acontece e parece que está do mesmo jeito ou parece que tudo virou uma confusão e aí coisas ruins se levantam e muitas situações adversas se levantam. Mas espera aí, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Filho de Deus, eu creio nele e eu vou continuar com Ele porque eu não tenho outra opção. E aí eu continuo com Jesus porque eu convidei Ele. Mas o que aconteceu quando esse povo convidou Jesus para esse casamento? Você acha que aquele vinho acabou porque eles não pensaram na quantidade de convidados que estariam na festa? Você acha que aquele vinho acabou porque erraram? Veio gente que não foi convidado, passou da conta das pessoas e aí o vinho não deu. Deixa eu te dizer algo, o vinho naquele casamento precisava acabar. Aquele vinho que eles estavam tomando precisava acabar.
aquele vinho, naquela celebração, precisava acabar, porque Jesus tinha escolhido estar naquele casamento e começar a sua missão, começar a destronizar, a desfazer as obras satânicas na terra, a partir de um casamento. Quantos podem dizer glória a Deus? Você entende isso? Era necessário o vinho acabar. É necessário situações acontecer na nossa vida. É necessário se levantar inimigos para nos perseguir. É necessário muitas das vezes o dinheiro acabar. É necessário a doença às vezes aparecer. É necessário às vezes, querido, a luz vir e o pecado ser exposto. É necessário. Se Jesus foi convidado, não tem jeito dele ficar lá e falar: eles não podem continuar bebendo desse vinho que eles estão bebendo. Eles não podem continuar sendo alimentados daquilo que eles sempre alimentaram. Eles não podem continuar com a vida que eles sempre tinham. Eles não podem continuar sem realmente conhecer quem eles convidaram para fazer parte da vida deles, do casamento deles, da história deles. Quantos estão entendendo? Então, quando nós convidamos Jesus, eu não sei se você tem alguém aqui hoje, nesta noite, que ainda não convidou esse Jesus, esse precioso Jesus, para entrar na sua vida, para comandar a sua vida, para cuidar da sua vida, para se relacionar com Ele. Se você ainda não convidou Ele, eu te incentivo e te digo: convida esse Jesus nesta noite. Mas também eu já quero te dizer, como todos nós que convidamos a esse Jesus, Ele vai mudar a nossa história. Ele vai fazer uma transfusão de sangue na nossa vida. Ele vai realmente colocar o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário para mudar a nossa história. E nós precisamos ter sede disso. Eu não sei você, mas todas as coisas esquisitas que aconteciam na minha vida e acontece, eu não me descanso enquanto eu não descubro o porquê. Enquanto eu não pego aquele inimigo que me persegue e falo: inimigo, eu te resisto agora nesse momento. Eu não sei te dizer, querido, mas deixa eu te falar um negócio. O Senhor Jesus, Ele fez uma transfusão de sangue em nós, a partir do momento que Ele derramou o sangue dele. Sabe por quê? Porque lá no Jardim do Éden teve que ter derramamento de sangue. Quem gosta de ficar olhando para sangue aqui? Quem gosta? Eu acho que ninguém. É bom ficar olhando para sangue, gente? Sangue é uma coisa boa? Não é. Mas foi derramado por causa de quê? Por causa do pecado. Por que nós precisamos do sangue de Jesus? Porque o sangue dele é puro. O nosso sangue não. O sangue depois do pecado no Jardim do Éden, toda a humanidade foi contaminada. O sangue de todos nós estão contaminados com o pecado. Mas Jesus veio de uma Virgem Maria. Quem colocou a semente no seu ventre foi o próprio Espírito Santo. Não foi um homem cheio de pecado, mas foi o próprio Espírito Santo. Então no sangue de Jesus, no seu corpo, não havia pecado. E é por isso que eu e você precisa do sangue lá no Jardim do Éden, o sangue nosso foi contaminado. Mas lá na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue para limpar a nossa corrente sanguínea, a minha e a sua. Oh, meu querido, para limpar todo o pecado da humanidade. Mas pastora, o que eu faço para mudar a minha situação? Eu convidei Jesus, eu ando com Jesus, mas a depressão me toma. Eu ando com Jesus, mas a enfermidade não me larga. Eu ando com Jesus, mas não consigo parar de pecar, de adulterar, de ser infiel. Eu ando com Jesus. Eu convidei Ele para viver na minha vida. Eu sei que eu sou dele, mas muitas coisas erradas ainda existem no meu caminho. Eu sou perseguido dia e noite. O que eu faço? É porque você não descobriu no poder que há no sangue de Jesus. Porque se você descobrir, ou talvez você até sabe, mas você não usa. Talvez nós até sabemos que tem poder no sangue de Jesus, mas nós não usamos. E aí Jesus, Ele pega, naquele momento ali, naquele casamento, quando o vinho acaba,
E eu sei que o vinho representa alegria, mas hoje eu quero colocar ele como um sangue, porque o próprio Jesus falou que a gente precisava beber do sangue dele. Então, era necessário acabar aquele vinho, porque ele precisava dar do seu próprio sangue para cada pessoa que estava ali. Ele precisava fazer uma demonstração daquilo que ele pode transformar. E deixa eu te falar algo, ele precisou de água para transformar em vinho. O que é que lá na cruz do Calvário, quando a lança transpassa ele, o que sai? E o que foi derramado na cruz? Sangue. Foi água e sangue. Então, neste casamento, queridos, ele simplesmente queria realmente mudar a história e fazer um milagre que ia determinar, falar assim, você sabe aqui? Agora eu começo a minha missão. E eu sei que eu estou aqui nessa terra como homem, um homem escolhido por Deus, um homem que era Deus, mas se tornou homem, se tornou carne, como João teve essa revelação, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus que se fez carne estava ali naquele momento, e ele falou, agora eu começo a minha missão para desfazer as obras de Satanás na humanidade. E eu começo aqui hoje nesse casamento, transformando a água em vinho, para que todos que estão aqui venham tomar deste vinho, e eles possam beber do meu sangue, representando o meu sangue que tem poder para curar, que tem poder para libertar, o meu sangue que realmente vai, o que, querido? Purificar a minha vida e a tua. O meu sangue, o sangue de Jesus Cristo, que vai realmente nos levar a um outro nível, a um outro lugar de vitória, a um lugar onde nós realmente vamos entender o que nós estamos fazendo aqui na terra, a entender de onde nós viemos, a entender a quem nós pertencemos, mudar a nossa origem sanguínea. Então, muitas das vezes nós não entendemos porque nós passamos tantas perseguições, porque os nossos antepassados talvez pecaram, porque eu também estou pecando ou pequei, porque eu também um dia parei de pecar, mas não confessei, porque eu um dia de repente descobri, oh, meu Deus do céu, lá meu bisavô, ele matou não sei quantas pessoas. E aí, querido, deixa eu te falar um negócio, não é porque você convida Jesus para a sua vida, não é porque você entrega a vida para ele, que o diabo, ele vira as costas e deixou você de lado. Não, ele continua lutando pela sua alma, ele continua lutando pelas nossas vidas. O diabo não desiste. Deixa eu te falar algo, querido, ele nos odeia. Satanás odeia a humanidade, ele odeia o homem, ele odeia o homem, ele odeia eu e você, e por isso que ele envia perseguidores. Ele conhece a sua história, ele conhece a sua fraqueza, ele conhece a fraqueza dos seus avós, ele conhece qual foi o histórico da sua vida inteira, e aí ele fala, vai lá perseguir essa pessoa que um dia no ventre ela foi rejeitada, é nessa área que ela tem problema, vai lá, ordena, e aí ele ordena inimigos para perseguir a sua vida, para perseguir a sua vida, para perseguir a sua vida, e você não consegue, você tenta sair disso e você não consegue. E eu quero te dizer algo, peça a Jesus hoje, Jesus, purifica meu sangue com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, purifica meu sangue com aquele sangue que o Senhor Jesus entregou ali, porque o teu sangue, Jesus, é puro, o meu não era, mas através do sangue de Jesus, eu creio que Ele fez uma transfusão de sangue em mim, e o meu sangue é purificado, e eu tenho autoridade debaixo deste sangue para destronizar todos os meus perseguidores, todos os perseguidores espirituais, todos os inimigos que têm perseguido a minha casa, a minha família, os meus filhos. Querido, não desperdice esse sangue, não desperdice esse sangue. Se possível, senta lá na cadeira espiritual e fala, Senhor, tira todo o sangue podre, imundo que um dia passou nas minhas
minhas veias por causa dos meus antepassados, por causa dos meus pecados, e faz uma transfusão para o sangue que me purifica, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue daquele Deus que se tornou homem, um sangue daquele homem que se entregou por mim, um sangue que é puro e que tem poder para me purificar, e também tem poder para nos dar autoridade para dizer basta, porque a palavra de Deus diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Eu falei aqui que o diabo não desiste, mas ele vai desistir. Uma hora ele vai desistir. Você está achando que não? Ele continua te perseguindo, mas você continua batendo o pé para ele. Você continua batendo o pé para ele. Você continua batendo o pé para ele. Você continua batendo o pé para ele, em nome de Jesus Cristo. Em nome daquilo que você já renegou, em nome daquilo que você já renunciou, em nome do pecado que você já deixou para trás, e continua batendo o pé. E você fala: aqui não, aqui não, aqui não. Uma hora ele vai desistir, ele vai ter que parar de te perseguir. O Senhor nos levantou como Davi. Todo o exército com medo. Todo o exército com medo, querido. Desculpa, eu acho que eu fui para o outro lado, mas eu já vou terminar. Todo o exército de Israel com medo, porque o exército de Israel estava preparado para guerrear contra um exército dos filisteus, que eram os inimigos de Israel, o inimigo do povo de Deus. Quem é seu inimigo? Quem é seu inimigo? Mas de repente aparece um gigante. Eles não estavam preparados para isso. Aí eles se recuam, e eles ficam lá 40 dias com medo, amedrontado. Mas aí vem um Davi cheio do Espírito Santo de Deus. Um Davi que corria sangue de Jesus nas veias, sangue do Todo-Poderoso nas veias. Um Davi que sabia que a quem se levanta contra Deus, o Todo-Poderoso, não pode continuar de pé. Querido, você crê nisso? Você crê nisso? Então seja como Davi, enfrenta o inimigo. Não se acomode. Não se acomode, enfrenta o inimigo. Não se acomode, não deixe o inimigo ficar perseguindo a sua vida. Pastora, mas eu já fiz de tudo. Deixa eu te falar agora. Faz a transfusão de sangue. Porque é nesse sangue, é no poder que há no sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, que nós temos a autoridade para cancelar toda a ação do inimigo. Porque não adianta eu simplesmente parar de pecar. Não adianta simplesmente eu renunciar. Nossa, ela renunciou, agora o inimigo falou: ai, agora eu não posso mais. Você acha que vai fazer assim? Não, ele vai continuar, né? Aí você vai falar assim: agora eu tenho autoridade. Sabe por quê? Porque eu renunciei ao pecado. Sabe por quê? Porque eu fiz uma transfusão de sangue. Sabe por quê? Porque eu fui purificado pelo sangue de Jesus. Então, diabo, agora os seus perseguidores que estão vindo contra a minha vida não tem mais lugar na minha vida, não tem lugar na minha família, não tem lugar mais na vida dos meus filhos, não tem lugar na vida do meu esposo, da minha esposa. Não tem mais. Em nome de Jesus, sai em retirada. E você bate o pé para ele. E ele não vai sair de primeira. Você continua batendo o pé. Não desiste. Você está entendendo o que eu estou falando? Igreja, deixa eu te falar, esses dias são muito difíceis. E se você não perceber quais são os seus inimigos espirituais, vai ser difícil. Porque eles vão vir com muito mais força nesses últimos dias. Demônios e mais demônios vão se levantar com muito mais força. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, por favor. Demônios e mais demônios vão ser ordenados aqui para a terra, para intensificar a perseguição. Então identifique os seus perseguidores espirituais. Não é seu irmão, não é seu esposo, não é sua esposa, não é. Identifica quais são os seus inimigos espirituais e vai contra eles, em nome de Jesus. E enfrenta ele em nome de Jesus. Enfrenta ele em nome do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Você está comigo aqui? Amém? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Então feche os seus olhos agora. Oh, Espírito de Deus. Feche os seus olhos. Eu gostaria de tirar um momento antes de nós chamarmos você aqui para receber uma oração. Porque eu queria muito que você absorvesse dessa palavra. Eu queria muito que você identificasse os seus perseguidores espirituais. Qual é a área da sua vida que você fala ainda: existem inimigos que estão me perseguindo nesta área. Eu já não estou suportando mais. Já tem anos que ele me persegue. E eu consigo agora
discernir que esse inimigo tem me perseguido. Eu gostaria que você tirasse esse tempo agora, tentando analisar a sua vida e descobrir quais são os seus inimigos espirituais. Porque Jesus fez uma obra extraordinária ali naquele casamento. E Ele veio para desfazer as obras do inimigo. Ele veio para desfazer. E a palavra de Deus diz que Ele venceu o maligno. E através da sua renúncia, através de você dizer não ao pecado, através de você realmente dizer sim à obra de Jesus na sua vida, através da sua busca de liberdade, de libertação, através da sua busca de dizer: Senhor, eu quero estar firmado em Ti, eu não quero perecer nos últimos dias, eu não quero perecer, eu não quero, Deus, ser realmente aquela pessoa que dá autoridade para o diabo agir na minha vida, mas eu quero desfazer toda a autoridade que Ele tem na minha vida, escolhendo, Senhor, a purificação através do Teu sangue, a purificação do sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha história, o sangue de Jesus que pode cancelar todo o legado que o inimigo tem, toda a autoridade que um dia eu dei a ele. O sangue de Jesus pode cancelar isso. E você às vezes deu uma procuração para Satanás através do pecado. A sua posteridade talvez deu uma procuração para Satanás agir na sua vida, agir na sua história. Mas Jesus foi esse casamento para transformar aquela água em vinho e dizer: bebe do meu sangue, faça a transfusão de sangue, purifica o seu sangue, o meu sangue vai purificar o seu sangue, o meu sangue vai purificar a sua vida. Quando você declarar que não mais eu darei autoridade para o inimigo continuar agindo na minha vida, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é que manda, que governa a minha vida. Faça essa oração.